Olá, olá pessoas, eu sou Matheus Lima. E eu sou a Larissa Valiante, sejam bem-vindos para mais um Prolixo. Aê! Uhul! Depois de uma semana aí sem a gente ter gravado nenhum episódio, mas foi por uma boa causa, viu pessoal? O programa de hoje tá num formato um pouquinho diferente, deu um pouquinho mais de trabalho, mas foi muito bom, foi muito legal fazer, foi muito especial pra gente. Episódio de utilidade pública. Um episódio, na verdade, mais informativo, né? Com certeza. Mais jornalístico, digamos assim. Exatamente. Espero que vocês gostem, tá? Hoje a gente vai conversar com o Rafael Duarte a respeito das violências que os riders e a população de modo geral mesmo vem sofrendo aqui nas ruas de Dublin. Já aconteceu há algum tempo essas violências, esses atos de vandalismo, mas eles vêm se agravando cada vez mais e nas últimas semanas teve um acontecimento maior que ocasionou até de um conterrâneo nosso ter que voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia de reconstituição nasal e tudo. A gente vai perpetuar um pouquinho aí, permear a última coisa que a gente quer desse assunto. A gente vai permear um pouco sobre um pouco dessa história na entrevista aí que eu fiz com o Rafael. Ficou bem legal. Mas antes de começar, eu acho importante informar aos locutores algumas palavras que a gente vai usar com muita frequência aqui, que, tipo assim, quem mora em Dublin vai saber e algumas pessoas que viajam vai talvez ter uma noção, mas isso é voltado para, tipo, como esse assunto é importante a gente frisar isso. O primeiro vai ser Garda, que a gente vai falar muito, e Garda aqui significa polícia irlandesa. É o nome da exatamente. Acho que como é o plural de Garda? Gardaí. Olha aí. Gardaí. Polifloids. Pense. São uma das pouquíssimas palavras que eu falo em gaélico, porque essa palavra é gaélico, eles não chamam polícia, eles chamam Garda. Se você falar police, eles vão entender, mas o nome correto é Garda. Mas se você quiser já chegar aqui enturmado, já chega chamando Garda mesmo. Exatamente. E tem os riders, né? Os riders são os profissionais que trabalham nas entregas usando moto ou bicicleta. O Rafael fala um pouquinho dessa definição, explica. Mas é legal. Essa é a definição bem básica para começar já o assunto, né? E outra que a gente vai usar com muita frequência, com certeza, é os knackers, popularmente chamado de naná. Nesse caso temos duas definições, mas vamos focar somente em uma agora. O substantivo pejorativo, utilizado para dominar um tipo específico de pessoas pertencente à camada mais pobre na Irlanda. Normalmente possui vestimentas parecidas, moletom cinza e tênis, e são praticantes de pequenos delitos, como furtos, vandalismo, chegando a alguns a tráfico de drogas. Como o nome diz, né, é um substantivo pejorativo. Exatamente, você não vai chegar no meio da rua e ficar chamando as pessoas... Você não vai chegar em canto nenhum, chamar ninguém exatamente, disso. Ninguém disso, porque é a mesma coisa de você chamar um negro de crioulo, esse mesmo grau de ofensa. Então não faça. Por mais que às vezes você possa ver um Garda ou outra se referindo a esses tipos de esse grupo de pessoas como knackers, a gente na entrevista com o Rafael a gente chama eles de knackers, de nanás, como a gente fala, mas abertamente assim a gente fala isso, a gente utiliza esse termo mais como para ilustrar, para destacar o grupo que a gente tá querendo falar, porque como a Larissa disse, eles se destacam bastante pelas vestimentas. Eles até, o jeito deles de falar parece até que é meio um outro tipo de inglês. Eles têm umas gírias deles, eles têm um jeito deles. É um jeito bem único que você percebe de longe. Então, né? Lari, já que você deu aí uma brilhante definição de todos esses temas. Muito obrigada. Uma brilhante definição de todos esses temas, muito útil, muito obrigado. Acredito que isso vai ajudar bastante na entrevista com o Rafael. A gente tenta, eu tento na entrevista, o Rafael também, a gente tenta falar um pouquinho, mas, por exemplo, Garda, como é um termo tão natural pra gente, a gente acabou que eu acredito que a gente não tenha falado na entrevista, então foi muito bacana você reforçar. E eu queria fazer um último pedido a você antes da gente começar de fato o programa. Pra quem já escutou os programas antigos, sabe que você trabalha como barista aqui num café. Sim. E tal. E
quem vai escutar, você que vai escutar o programa, você aí, não vai sair, vai escutar o programa até o final, que tá muito legal, deu muito trabalho, escute. Escute mesmo, deu muito trabalho. Então, você que vai escutar o programa até o final, você que vai escutar o programa a parte do Rafael, você vai ver que a gente vai falar bastante que isso não é um problema exclusivo dos brasileiros. Então, Lari, eu queria que tu... eu sei que você já passou por isso, mas talvez algumas pessoas que estão escutando a gente não sabem. Queria que tu contasse um pouquinho como é a tua visão sobre isso, né? Porque a gente sabe que tem episódios em lojas, essas coisas. Sim, então sim. Conta um pouquinho como são esses episódios. Bom, acontece com muita frequência lá na loja. Eles entram, eles geralmente pedem dinheiro lá de fora. Já vi eles roubando as pessoas lá de fora, pegando... Mas assim, o roubar... Tentaram roubar já um celular, né? Você já falou. Já tentaram roubar um celular de um brasileiro. Aí ficou eu e outro brasileiro rindo. Tipo, olha só, querendo roubar um brasileiro. E a gente fala muito isso nesses incidentes, sabe? E já roubaram, assim... Infelizmente, né? Infelizmente, já roubaram... infelizmente, tem perícia nessas coisas, né? Isso é triste. Eu que eu sempre falo, eu não sou feliz por saber disso, desculpa, gente. Aí já tentaram roubar as gorjetas algumas vezes, que é o pote de gorjeta, que é uma xícara. Algumas que foram sucesso pra eles, outras que a gente conseguiu manobrar, porque eles não são armados, né? Não é um ataque... Aí é só um olhar mais um ataque, né? Que você olha assim, o que é? Entendeu? Ou tira a xícara de cima do balcão, isso tudo. Mas aconteceu outras vezes já deles pegaram a Coca-Cola, saírem andando assim fora da loja e a minha gerente chegar, olha, você não pagou por isso, você não vai levar isso. Aí puxa da mão dele e ele cospe nela. E faz um escândalo, né? Não, ele não fez escândalo, ele cuspiu nela só, entendeu? Nessa situação. E teve outra que o cara deu que fosse roubar, eu tirei a gorjeta eu tirei a xícara do balcão e ele começou a falar assim, você acha que eu ia roubar você? Entendeu? Aí eu fiquei bem sério, olhando pra ele, aí ele, eu não preciso roubar você não preciso roubar essa porcaria de lugar não, eu tenho um tênis da Nike. Aí começou a apontar pro tênis dele, aí eu falei, legal seu tênis. Aí ele foi saindo, aí quando chegou no final, tinha duas pessoas sentadas assim perto da porta, ele, me dá um dinheiro aí, por favor. O que roubou o celular do brasileiro, tentou roubar o celular do brasileiro, foi também um que deu um escândalo, né? Também foi, deu um escândalo. Ele queria um copo d'água, tinha um copo d'água atrás dele. Aí ele tentou pegar as gorjetas, não conseguiu. Aí na saída, que ele não conseguiu nem um copo d'água que tava atrás dele. Ele queria que uma de nós se virasse pra poder ele fazer lá o show dele, pegar o que ele queria pegar, né? Aí na saída, tinha um brasileiro sentado assim na lateral, ele deu maluco, sabe? O doidão, sabe? Puxou assim da mão do cara. Tentou furtar o celular. Tentou puxar, o cara segurou. Aí ficou... A situação é muito engraçada. Ficou eu o brasileiro olhando assim, tipo, rindo. Olha o louco ali. E todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? É melhor rir mesmo, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Vamos aí, sem mais delongas. O papo que eu bati com o Rafael tá bem legal, tá bem interessante. Espero que vocês gostem. Mano, acabei de ser agredido aqui do Condra. Pela norte circular, sentido Sergipe Place aqui, depois do túnel, tem um porradão de naná, mano. Tá com bola, a galera passa na rua. A menina tava passando ali no Dublin ali, onde tem o Museu Viking ali, e tinha uns 15 a 20 meninos ali, nanazinho ali, e os moleques começaram a tacar pedra nela. Então, por favor, fiquem atentos. A gente não quer nenhum brasileiro machucado nessa história mais. Chega disso. Estamos aqui com o Rafael. Rafael, eu queria que tu se apresentasse e tu contasse um pouquinho da história do porquê o Rafael está sendo uma das figuras principais nesse movimento que a gente que estão encabeçando agora. Olá, Matheus. Como você mesmo disse, meu nome é Rafael. Eu estou aqui na Irlanda já tem por cerca de 4 anos. Trabalho no Deliveroo por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Entrando direto no assunto, esses ataques, né, que aconteceu, como esse que aconteceu na quarta-feira, eles são comuns. Não vou mentir, não é só com brasileiro ou só com Deliveroo. Não é um caso apenas xenofóbico, é com todos, acontece com todo mundo e não tem hora. A questão é que, assim,
o que eles fazem é mais por diversão. Eles param, te atacam, não estão em busca de nada, não tão, alguns até estão, uns te roubam seu celular, furtam, né? Porque eles não te param igual no Brasil, por exemplo, aponta uma arma, uma faca e fala perdeu. Não é um assalto, né? Não é um assalto, não. É mais em relação a um furto, vamos dizer assim, que ele você tá ali no celular andando na rua, que é muito comum isso aqui, né? Por conta da segurança. Querendo ou não, existe uma certa segurança, existe uma consciência nas pessoas daqui. Então, e como todos têm acesso mais fácil a ter as coisas aqui do que no Brasil, você acaba se sentindo mais seguro, porque a probabilidade de alguém te furtar, te assaltar alguma coisa é mínima. E a segurança é bem mais notável, né? Aqui, tanto é que um caso desse de furtos acontecendo e de... Não que isso seja leve, mas tipo, pra gente que é acostumado a problemas mais graves no Brasil, quando a gente se depara com esse tipo de problema e a repercussão que ele tá dando, a gente até consegue imaginar o quanto que aqui é mais seguro, né? Exato. E aí o que acontece é o seguinte, nós já tínhamos uma reunião marcada entre os próprios Deliveroo's, né, os próprios riders aí, que estão na rua todo dia e tal, para tentar mudar a situação com o Deliveroo, né? Com a própria empresa. Com a própria empresa, isso. Exatamente. Mas isso referente já a agressões que você estava... Ou em referente a coisas internas? Não apenas as agressões. Nós tínhamos também... em relação aos valores que eles fornecem, em relação ao tratamento que nós temos com os restaurantes, porque demoram muitos, determinados restaurantes, temos aí em torno de uma dúzia de restaurantes, por exemplo, que demora muito ou fora do normal para entregar comida para você, e nisso você acaba demorando muito tempo para fazer uma entrega, que no final das contas, a hora, você não acaba fazendo o valor mínimo da hora, que como aqui na Irlanda o salário mínimo é por hora, e aí com base no tempo que eles estão demorando muito, você acaba não fazendo o valor mínimo da hora, e isso tá afetando muita gente, entendeu? Afeta a tua renda no final. Exato. Né? E aí nós fizemos uma reunião, o que aconteceu foi o seguinte, teve o caso do Neto, né, num final de semana, acho que 2 finais de semana atrás, se não me engano, não lembro de cabeça, e repercutiu muito entre nós Deliveroo's, né, ou até mesmo a galera do Just Eat, a galera do Uber Eats, porque querendo ou não, a maioria, a mesma galera, a gente trampa praticamente nas 3 empresas aí, vamos dizer assim, E aí o que acontece é o seguinte, a gente fez uma reunião, na segunda-feira eu conversei com os principais, né, com os mais antigos que estão na rua, porque a gente sabe quem são os mais antigos, quem é a galera nova, e aí a gente marcou uma reunião numa quinta-feira. Então na segunda-feira nós sentamos, conversamos ali uma minoria para tentar marcar um dia e atingir o máximo número de riders aí na rua para tentar parar na quinta-feira, mas não para fazer uma greve com o Deliveroo, num horário bem calmo sobre entregas, que é a partir das 2 da tarde já não tem muita entrega, tipo, você cai muito, até as 6 da tarde você vai fazer 3 entregas, 4 no máximo. Tipo uma hora fria, né? Não é hora de rush. Não tem nada, sabe? Você pode ser, eu pessoalmente, aliás, vou pra casa. Eu trabalho das 11h30 às 2h, vou pra casa, carrego a bateria da minha bicicleta, porque é bicicleta elétrica, aí volto 6 da tarde pra trabalhar no horário de pico de novo. Certo. Então esse horário a gente realmente não tem nada pra fazer, a gente fica vago na rua. E aí paramos, a gente agendou, né, entre nós pra parar na quinta-feira num lugar público e conversar. E aí o que acontece é que na quarta-feira rolou esse ataque, né? Aqui no centro da cidade, que muitas pessoas viram no vídeo os irlandeses tacando as bicicletas. Não os irlandeses, muitos irlandeses na página, no evento do protesto, tá pedindo pra mencionar quem são eles, né? Porque quando a gente fala assim, os irlandeses, isso soa muito como generalização. Tipo assim, pode ser geral, qualquer um. Né? Então meu filho que não tem nada a ver com a história também é um deles? Não é. Então, querendo ou não, vou falar o nome, não sei se isso pode afetar o programa ou não, mas o nome, nós conhecemos eles como Knackers e entre nós, brasileiros principalmente, nós chamamos eles de nanás, né? Pra poder evitar algum tipo de conflito na rua, caso a gente tá conversando entre si. Até porque, pra galera ficar ciente, Knackers é um termo pejorativo, não é um termo preconceituoso, é a mesma coisa de você chamar um negro de macaco, preto, alguma coisa assim, né? Então, assim, ele é um termo pejorativo, então a gente acaba deixando essa gíria naná, né, pra ficar mais... Mas eles mesmos já sabem, quando escutam naná, eles mesmos já sabem que tá se referindo a naná. Sim. Né? E aí, esse grupo de adolescente veio e atacou, começou... na real, o que aconteceu, literalmente, tinha um grupo de brasileiro ali, de 5, 6 pessoas, esperando ordem num restaurante, que tem um do lado do outro ali, que tinha...
que dá praticamente entrada, acesso um ao outro. E aí tinha uns 5, 6 esperando ali dividido entre os dois restaurantes e 2 lá de fora.